Revelado. O destino incrível de Maria do Recôncavo, que enfrentou o coronel e seus 3 filhos. Maria, com seus olhos brilhantes e uma força que encantava a todos, sentia seu coração despedaçado. A lavoura, antes cheia de risos e histórias contadas à sombra das árvores, agora parecia uma prisão silenciosa, cheia de memórias do pai que partirá. Seu pai, um agricultor carinhoso e respeitado, deixará não só tarefas, mas a responsabilidade pesada como um serrote sobre seus ombros. O recôncavo baiano, colorido e cheio de vida, estava prestes a se tornar o palco de uma batalha que nem Maria imaginava que teria que enfrentar. A dor da perda, que acompanhava em cada canto da pequena propriedade, se intensificou quando o coronel Osvaldo, um homem de poder e fama pela maldade, lançou seus olhos gulosos sobre as terras da família. É só questão de tempo, diziam os moradores, enquanto Maria apenas apertava os punhos, lutando contra um grito que queria escapar de sua garganta. A pequena casa de barro, o quintal repleto de flores que plantara ao lado do pai, tudo parecia ruir diante do olhar voraz do coronel e de seus 3 filhos, que sonhavam em colocar as mãos na herança de gerações. Durante uma manhã nublada, enquanto preparava o café, seu Juca, o velho amigo da família, entrou na cozinha e percebeu a atmosfera de tensão. Maria, você não pode deixar isso acontecer. Sua voz é potente, e sua determinação, inquebrável. As palavras dele penetraram em seu coração como uma flecha. Algo despertou nesse momento. Foi como se uma chama acesa em sua alma começasse a brilhar. Ele estava certo. Ela poderia fazer mais do que apenas aguentar. E se a força dela se unisse à força dos outros? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Assim, começa a jornada de Maria. Ela começou a organizar reuniões na comunidade, um espaço onde todos podiam falar. Os primeiros encontros foram tímidos, mas logo a presença dela começou a atrair mais pessoas. Com o passar do tempo, a confiança tomou conta do grupo. Maria falava com uma paixão que fazia os olhos dos moradores brilharem. Ela não estava apenas lutando por sua terra, mas por cada família, cada história, cada semente plantada por um antepassado. No entanto, o caminho era repleto de desafios. A cada passo que dava, as ameaças do coronel aumentavam. Cartas anônimas, olhares maldosos e comentários ácidos se tornaram parte do cotidiano. Então, uma noite fatídica, enquanto as luzes da Assembleia se acendiam, um estrondo abalou o local. Uma explosão. O medo tomou conta da multidão, e as vozes que antes ecoavam com coragem agora se mesclaram a gritos de pavor. A comunidade, unida por um sonho, parecia desmoronar em meio a fofocas e desconfiança. Nesse momento de estagnação, Maria sentiu o peso da responsabilidade que carregava. O que fazer agora? Havia aliados que se tornaram sombras, e seus sonhos estavam em risco de se tornarem cinzas. No fundo, algo sussurrou em sua mente. Uma mensagem misteriosa poderia estar a caminho, revelando segredos vindos de um passado que ligava sua família à do coronel. Qual verdade ela descobriria? Essa revelação mudaria tudo. Maria estava em um ponto crítico, com suas emoções à flor da pele, e a pergunta ecoava. Estaria ela pronta para enfrentar o coronel e seus filhos, mesmo sabendo do que estava por trás dessa rivalidade? A história dela estava apenas começando, e a luta pelo recôncavo estava prestes a esquentar. Naquela mesma noite, Maria não conseguiu dormir. O som da explosão ainda ecoava em sua mente, junto com os rostos assustados de seus vizinhos. A escuridão da sua casa parecia querer engoli-la, e as sombras dançavam na parede como se quisessem sussurrar segredos que ela ainda não estava pronta para ouvir. Desesperada, ela se levantou e decidiu que precisava buscar respostas sobre aquelas ameaças. O dia seguinte trouxe um céu ensolarado, mas o calor que emanava lá fora não era nada comparado à tempestade que se formava dentro dela. Ao sair, Maria viu os olhos de cada pessoa que cruzava o seu caminho. Havia medo, mas também uma expectativa silenciosa de que ela, a jovem determinada, pudesse guiá-los. Com o apoio de seu Juca, foi até a casa de Dona Lourdes, uma mulher idosa que guardava um caderno antigo cheio de histórias e memórias da cidade. Dizia-se que aquele caderno continha segredos que poderiam abalar até mesmo o coronel. Maria, querida, você sabe onde está o seu coração, disse Dona Lourdes, ao perceber a determinação em seus olhos. Mas a verdade pode ser uma espada de 2 gumes.
A velha mulher revelou que, muitos anos atrás, um pacto havia sido feito entre o pai de Maria e o coronel Osvaldo, um acordo que selava a paz, mas que agora, por conta da cobiça, estava prestes a ser rompido. Maria escutava com atenção, cada palavra preenchia de dúvidas e esperanças. Os laços que uniam suas famílias estavam muito mais entrelaçados do que ela jamais imaginara. O que mais ela não sabia? E, pior ainda, como usar isso a seu favor? Com o coração acelerado, decidiu que precisava de cartas, testemunhos e vozes que pudessem respaldar sua luta. Todos os relatos de Dona Lourdes eram valiosos, e qualquer informação poderia fortalecer a sua batalha contra o coronel. Em um momento de determinação renovada, Maria se despediu e voltou para casa, decidida a reunir a comunidade novamente. Naquele dia, o clima mudava. As reuniões não seriam apenas sobre reclamar, mas sobre reivindicar. Maria mandou mensagens para todos, convocando um encontro. A ideia era transformar o medo em força. À medida que a confiança brotava, os olhos se brilhavam novamente. Ela começou a planejar como se apresentariam ao coronel se ele decidisse atacar. Mas quando o sol começou a se pôr, uma sombra obscureceu a atmosfera de esperança. Diante dela, apareciam os 3 filhos do coronel, cada um com suas feições desafiadoras, como se saíssem de um pesadelo. O menor deles, com um sorriso arrogante, disse: "Vocês acham que podem desafiar nosso pai? Precisam entender que nós sempre ganhamos." O coração de Maria disparou. O que dizer diante daquela provocação? O clima estava tenso, e as pessoas ao redor sentiram o nó se apertar em suas gargantas. Ela respirou fundo, aos poucos recuperando a coragem. "Não é uma luta entre nós e vocês. É sobre o que é justo", respondeu, sua voz ecoando em meio ao silêncio expectante. Mas os rapazes não estavam ali para discutir. Sua presença era um aviso. E quando se foram, apenas uma certeza ficou em sua mente. A luta estava prestes a esquentar mais do que ela poderia imaginar. Com a coragem neles desperta, Maria decidiu, dessa vez, ela não lutaria sozinha. E se as cartas eram a chave para a verdade, sua equipe, agora unida, poderia virar o jogo. O que mais descobriria sobre o passado? E qual seria o próximo movimento do coronel? A batalha estava apenas começando, e Maria precisava estar pronta para as surpresas que viriam pela frente. O amanhecer seguinte parecia mais silencioso que o habitual. Quando Maria saiu de casa, o aroma canela e café pairava no ar. O sol, tímido, se levantava devagar, como se quisesse observar a agitação que se formaria ao longo do dia. Maria caminhava com determinação. O coração batia forte, não apenas por medo, mas pela expectativa de que finalmente as coisas podiam mudar. Ao chegar à praça central, já encontrava algumas pessoas reunidas, cada uma com expressões de preocupação e esperança. O murmurinho crescente era como música que dava força à sua alma. Ela subiu em um pequeno banco de madeira, sendo imediatamente cercada por olhares ansiosos. Começou a falar, e sua voz ganhou volume à medida que se deixava levar pela emoção. "Hoje não é só sobre nós. É sobre a nossa história, nossa comunidade. Temos que nos unir e lembrar do que lutamos. Precisamos mostrar ao coronel que não estamos mais dispostos a viver com medo." As palavras fluíam como um rio, e naquelas vozes ela via um reflexo de sua determinação. Um a um, as histórias começaram a surgir. A dona Rita falando sobre como o coronel confiscou suas terras para expandir os próprios negócios sem compaixão. O seu Miguel, que havia perdido a esposa por causa da falta de ilha Ornal, se destacou ao afirmar que não podiam deixar que o dinheiro calasse a verdade. As vozes aumentavam, e com elas o calor da coragem se espalhava. Mas aí, uma voz mais firme cortou a empolgação. Era Sara, a amiga de infância de Maria, que havia se afastado durante os momentos difíceis. "Maria, e se for tudo em vão? E se eles não escutarem e nós só piorarmos a situação?" O silêncio que se seguiu era denso, como se o tempo houvesse parado. Maria sentiu o peso da dúvida no ar. Respirando fundo, ela se aproximou de Sara. "O que temos a perder? Nós já estamos vivendo um pesadelo. Se não agirmos agora, nossa história se tornará uma sombra, e estamos aqui apenas para enfrentar um futuro incerto. Precisamos transformar essa luta em algo maior, por nós e nossos filhos." Sara hesitou, mas a sinceridade no olhar de Maria pôs fogo em seu coração. "Você está certa. Vamos juntos." E com isso, as vozes se uniram novamente em um clamor de esperança. Enquanto isso, porém, em um canto da praça, um olhar observador atento acompanhava cada movimento. Era o coronel Osvaldo, cercado por seus filhos.
O semblante dele era de desdém, com aquele sorriso cínico costumeiro, mas havia uma centelha de preocupação nos olhos. Maria poderia se tornar um problema maior do que ele imaginara. Deixem eles se reunirem, por enquanto, disse ele, com um ar de superioridade. Vamos agir no momento certo. A praça ferveu com as emoções da comunidade, mas uma sombra crescia silenciosamente do lado oposto. E ao fundo, a sabedoria de Dona Lourdes ecoava na mente de Maria. A verdade pode ser uma espada de dois gumes. O que mais poderia ser revelado sobre o pacto que atava seus destinos? Enquanto a multidão começava a planejar o próximo passo, Maria sentiu um arrepio na espinha. Era hora de buscar mais respostas, de olhar para o passado. O que mais Dona Lourdes sabia? E como as peças daquele tabuleiro se encaixariam na luta que viria? A dúvida envolvia, mas um novo fogo acendia dentro dela. Com um grupo ao seu lado, ela poderia reunir conhecimento, estratégia e, mais importante, a coragem necessária para enfrentar o coronel e seus filhos. Agora, mais do que nunca, ela percebia que o passado tinha uma maneira singular de ressoar no presente. Estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar tudo, mas o que realmente significaria isso para sua luta? Maria sentia que a praça pulsava com uma energia diferente. Com cada murmúrio, cada palavra compartilhada, a tensão parecia se transformar em bravura. Mas algo dentro dela ainda pesava como uma pedra. O olhar que Dona Lourdes lançara para ela antes de partir era intenso, e sabia que tinha algo importante a dizer. Decidida a entender tudo, percebeu que precisava agir rápido. Assim que a reunião terminou, Maria chamou Sara e algumas pessoas que pareciam tão determinadas quanto ela. Vamos até a casa de Dona Lourdes. Ela tem respostas que precisamos. O grupo seguiu em direção à pequena casa de Dona Lourdes, uma construção antiga cercada por flores que pareciam dançar ao vento. O caminho estava repleto de lembranças, risos de crianças, cheiros de comida caseira e os ecos de uma vida que antes era mais tranquila. Mas Maria sabia que as coisas mudaram. Como poderiam ter permitido que o coronel Osvaldo transformasse tudo em um pesadelo? Ao chegarem na porta, Maria hesitou, sua mão pairando sobre a maçaneta. Um calafrio percorreu seu corpo. O que a aguardava? Será que a verdade era mesmo aquilo que ela queria ouvir? Ao abrir a porta, um aroma de ervas e chá quente os envolveu. Dona Lourdes estava sentada em uma cadeira de balanço, com um olhar que transbordava sabedoria. Maria, minha filha, ela começou, a voz grave e suave. Eu sabia que você voltaria. Maria respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Dona Lourdes, precisamos da sua ajuda. A comunidade está pronta para lutar, mas precisamos entender o que está em jogo. O que você sabe sobre o coronel? Dona Lourdes olhou pela janela, como se estivesse revivendo memórias. O coronel não é apenas um tirano. Ele carrega o peso de promessas quebradas. A verdade que poucos conhecem é que ele se envolveu em um pacto obscuro com meu falecido marido. Algo ligado a terras e poder, coisas que vão muito além do que você imagina. As palavras de Dona Lourdes atingiram Maria como uma flecha. O que mais poderia estar escondido? As histórias que se entrelaçavam naquele passado sombrio pareciam mais intrincadas do que sua mente conseguia processar. Mas e nossa comunidade? O que podemos fazer? Questionou Sara, ansiosa. A preocupação em seu tom demonstrava que ela também sentia o peso da responsabilidade. Vocês precisam da verdade, mas a verdade não é fácil de carregar, advertiu Dona Lourdes. Pode parecer um fardo, mas é a única maneira de libertar a todos. Maria assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Nós precisamos. Dizem que a verdade é a luz nas trevas. A velha senhora se levantou, caminhando lentamente até um pequeno armário. Ela puxou uma caixa empoeirada, cheia de documentos e fotos. Aqui estão os registros que podem mudar o rumo da sua luta. Se o coronel perceber que você tem isso, não se surpreenda com a reação. A adrenalina subiu pela corrente sanguínea de Maria ao ver os papéis. Ela sabia que agora não havia mais volta. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ainda havia uma vertiginosa sensação de incerteza. Precisamos levar isso para a praça e mostrar a todos. Exclamou Maria, enquanto um sorriso corajoso se instalava em seu rosto. Mas ao olhar para o grupo, o que a incomodava era a sombra de insegurança que ainda pairava. E se for tarde demais? E se, no fim, tudo isso acarretar mais dor? Dona Lourdes, compreendendo a ansiedade de Maria, respondeu: às vezes, é na dor que encontramos a verdadeira força. O coronel não vai entregar o poder fácil. Ele vai lutar de volta.
Maria sabia que o embate estava longe de ser simples, mas agora a coragem a preenchia de uma forma que ela nunca havia conhecido. Ao saírem da casa, o sol já tinha começado a descer, envolto em tons alaranjados, como se preparasse o cenário perfeito para a batalha que se aproximava. Enquanto caminhavam de volta à praça, uma nova sensação a invadia, uma combinação de esperança e um pressentimento inquietante. O que mais estava para acontecer? E qual seria a verdadeira dimensão dos segredos que poderiam vir à tona? Maria olhou para os rostos de seus amigos e sentiu que o tempo estava se esgotando. A hora da verdade está chegando, pensou. E nesse momento, ela percebeu que não era apenas a comunidade que precisava se preparar. Ela, Maria, também precisava se armá-las com coragem e fé. A luta pelo futuro também era uma jornada pela verdade. E o que mais poderiam descobrir? Maria e seu grupo avançaram pela praça, o coração em um compasso acelerado. O aroma da grama fresca misturava-se ao som dos risos e murmúrios que preenchiam o ar. No entanto, uma estranha tensão pairava, como se o próprio chão estivesse à espera de um desfecho. Maria, você realmente acha que isso vai funcionar? Perguntou Sara, seu olhar ansioso recortado pela luz do sol poente. A insegurança era palpável, e Maria podia sentir um frio na barriga, mas a determinação pulsava forte dentro dela. A verdade é nossa maior arma. Se mostrarmos a todos o que sabemos, podemos acabar com esse medo. Conforme chegavam mais perto do centro da praça, um grupo de pessoas começou a se formar. Eram residentes da comunidade, os vizinhos que antes eram amigos e agora viviam sob a sombra do coronel Osvaldo. Maria sentiu um nó na garganta ao ver rostos conhecidos carregando marcas de preocupação e cansaço. Dona Lourdes a acompanhou, trazendo a caixa com os documentos e fotos, enquanto Maria se acomodava na frente da multidão que começava a se reunir. Por favor, ouçam. Temos algo importante para compartilhar. Gritou, sua voz firme, rompendo o murmúrio que envolvia a praça. Os olhares se voltaram para ela, e o silêncio começou a se estabelecer. Sacudindo seu coração, Maria tomou fôlego e continuou. O coronel Osvaldo não é quem todos pensam que é. Os segredos que ele esconde são profundos e estão ligados a promessas quebradas e manipulações. Nesse momento, Dona Lourdes adiantou-se, a caixa em suas mãos tremendo levemente. As pessoas estavam atentas, o clima mudando de ceticismo para curiosidade. Enquanto abria a caixa, Maria viu os olhos de seus amigos brilhando como estrelas em uma noite clara, e isso a encorajou. Esses documentos mostram a verdadeira história do nosso passado. E não só isso, revelam o que está por trás de todo esse poder que o coronel exerce, disse Dona Lourdes, distribuindo algumas cópias. Maria viu rostos em choque quando alguns começaram a examinar os papéis. O tempo parecia deslizar, a espera carregada de expectativa. Entretanto, enquanto as reações se desenrolavam diante dela, uma sombra se projetou sobre sua confiança. O coronel e seus filhos poderiam estar por perto. O grupo que sempre dominou a praça estava ali, mantendo uma vigilância implacável. Maria lembrou das palavras de Dona Lourdes sobre a luta que estava por vir, e seu coração acelerou. Ele fará o possível para nos silenciar, sussurrou um homem na multidão, apavorado. Outros começaram a murmurar, a incerteza florescendo novamente. Maria fechou os olhos por um instante, permitindo que a angústia se transformasse em foco. Nosso verdadeiro poder está na união. Um homem pode ter força, mas quando nós estamos juntos, somos inquebráveis. Bradou, a palavra reverberando em seus amigos. Maria sentiu um calor percorrer seu corpo, e a esperança começava a brilhar mais intensamente. Ela notou que a multidão respondia, as vozes se misturando em um coro crescente. Mas nesse momento, um grupo de homens, incluindo Osvaldo e seus filhos, surgiu à distância, olhar feroz e ameaçador. A tensão na praça era palpável. Pela primeira vez, Maria sentiu o peso do que estava prestes a enfrentar. Olhou para Dona Lourdes e depois para Sara, que tinha um semblante de determinação. Estamos prontos para essa luta? Perguntou, quase sem fôlego. A liberdade não vem sem riscos, respondeu Dona Lourdes com firmeza. A multidão estava com medo, mas a chama da coragem começou a arder. O que poderia acontecer agora? A luta tinha começado, mas as consequências poderiam ser irreversíveis. Maria, o coronel está vindo. Alguém gritou, a voz tremendo. O terror cortou o ar, mas em Maria, uma nova força emergia. O que aconteceria quando o embate entre eles realmente começasse? Como a verdade poderia moldar o futuro daquela comunidade? O que mais sairia à luz quando se cruzassem os fios do passado e do presente? O barulho se intensificou à medida que o grupo de Osvaldo se aproximava. O coração de Maria batia descompassado,
como se quisesse escapar do seu peito. Cada passo do coronel parecia ecoar nas paredes da praça, e os sussurros da multidão se tornaram um lamento coletivo, como se os torcedores tivessem sentido que a batalha à frente era muito mais do que um confronto físico. "Calem essa garotinha!" gritou um dos filhos de Osvaldo, a risada macabra rodopiando como um veneno no ar. Maria não se deixou abalar. Em vez disso, levantou a voz, cortando a tensão como uma faca afiada. "Não é só uma garotinha. Sou voz e sou luta. Nós queremos justiça." Momentaneamente, a multidão se aquietou. Havia uma mistura de admiração e medo nos olhos das pessoas ali reunidas. Maria podia sentir que estava tocando a essência de cada um, que ali, no verso da muralha que Osvaldo havia construído, um novo capítulo se desenhava. Osvaldo interrompeu, seu olhar gélido e implacável. "Justiça? O que você sabe sobre justiça, Maria? Você não passa de uma idealista sonhadora." Ele ria, mas havia uma animosidade que transparecia em seu tom. Os filhos ao seu redor trocaram olhares cúmplices, como se adivinhassem que Maria estava prestes a cruzar um limite. Aquelas palavras acenderam uma chama em Maria. Ela olhou para as pessoas, viu o medo, mas também percebeu a determinação nas expressões que começaram a se formar. Virou-se para a multidão, apontando para o coronel. "Por muito tempo, todos nós fomos filhos do medo e da opressão. Mas hoje, declaramos que não temos mais medo. Vamos juntos." Um dos documentos que Dona Lourdes havia distribuído voou das mãos de um homem e pousou aos pés de Osvaldo. Maria percebeu que a confirmação dos crimes dele a partir dos papéis, agora nas mãos da multidão, era uma arma poderosa. O que antes eram apenas sussurros agora tomava forma, transformando-se em clamor coletivo por liberdade e justiça. O coronel hesitou. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto, mas logo foi substituído por um sorriso arrogante. "Vocês acham que isso muda alguma coisa? Eu tenho o poder e a força. Ninguém pode tocar em mim." Neste momento, Magneto, um dos filhos de Osvaldo, avançou, os músculos tensos sob a camisa, pronto para atacar. Maria sentiu um calafrio ao imaginar o que poderia acontecer, mas as pessoas ao seu redor começaram a se mover. Havia uma energia nova no ar, um murmúrio crescente que se transformava em gritos de apoio e indignação. "Vamos à luta!" Alguém gritou. Foi como um estalo, uma fagulha que incendiou a multidão. Maria sentiu uma onda de coragem a envolver, e sem pensar duas vezes, gritou: "Vão se unir a nós? Vamos nos levantar e derrubar esse império de mentiras." A multidão respondeu com clamor ensurdecedor, a sensação de unidade ecoando na praça. O poder do medo começava a desmoronar. Contudo, naquela euforia, Maria notou algo que a fez engasgar. Um dos homens na multidão, um conhecido de infância, estava sendo segurado pelos capangas de Osvaldo. O desespero em seus olhos fez seu coração parar. "Libere-o!" Maria gritou, a voz rasgando a tensão no ar. Mas os homens apenas riram, confiantes de que tinham a vantagem. O coronel observava a cena com um sorriso cruel, aproveitando a situação. A luta em seu interior se intensificava. Felicidade e receio se entrelaçavam, cada segundo parecia uma eternidade. Mas naquele momento, Maria percebeu que era mais do que uma luta por justiça, era uma luta pela vida. A vida de todos ao seu redor, incluindo a dele. "Agora ou nunca!" Sussurrou para si mesma, enquanto se preparava para dar um passo em direção ao perigo. Que essa decisão significava para ela e todos naquela praça? O que viria a seguir poderia selar o destino daquela comunidade, e Maria estava prestes a descobrir a verdadeira força que possuía. Os olhos de Maria se fixaram em seu amigo, agora preso pela força dos capangas, e um frio percorreu sua espinha. Ele estava assustado, mas ainda havia uma centelha de esperança em seu olhar, e esse pequeno reflexo de fé alimentou a chama dentro dela. Ela sabia que não podia hesitar. O que estava em jogo era a vida dele, a vida de todos ali. "Vamos!" Ela gritou de novo, a voz ressoando entre as paredes da praça. "Se lutar é perigoso, então vamos lutar. Se calar for o que eles querem, então vamos gritar." A lâmpada da coragem iluminou a multidão. As pessoas começaram a se mover, empurrando umas às outras, unidas por um desejo comum de libertação. Maria percebeu que a força não estava apenas nela, mas em cada rosto, em cada coração que pulsava junto ao seu. Ela avançou alguns passos, desafiante, coração acelerado. Osvaldo, percebendo a mudança na energia do grupo, estreitou os olhos. "Se acham que podem me enfrentar, estão muito enganados." Ele gesticulou e Magneto se preparou para atacar. O magnetismo da violência carregava um aviso direto, mas Maria não recuou.
Com cada fibra de seu ser, ela gritou: a violência encontra resistência. Nós não temos mais medo. As palmas levantadas se tornaram um mar de protestos, e outros começaram a gritar nomes de pessoas que lutaram e perderam suas vidas nas mãos daquela tirania. O clamor coletivo ecoou como um rugido, abrindo a porta para a ação. Maria olhou para seu amigo novamente. As mãos firmes de Osvaldo lidavam com a vida dele, mas também era evidente que o coronel estava perdendo o controle sobre a situação. Libere o Manuel. Ela pediu, mais firme agora. A súplica se tornou um clamor, se espalhando por cada canto da praça. E então, algo inesperado aconteceu. Um a um, as pessoas começaram a levantar os documentos que Dona Lourdes havia distribuído. Eram relatos, provas, vozes que não poderiam mais ser mantidas em silêncio. Ele é um criminoso. Uma mulher gritou, levantando seu papel. Não devemos mais aceitá-lo. O efeito foi instantâneo. A multidão se aproximava de Osvaldo, fazendo um círculo ao seu redor, como se uma corrente invisível os unisse, uma barreira ao redor da opressão. O coronel recuou, confuso, enquanto os filhos olhavam assustados, sem saber o que fazer. Os olhares de desespero de seus capangas começaram a se misturar com a incerteza. Maria percebeu o impulso se formando nas brechas do domínio que Osvaldo pensava ter. Suas palavras, antes vangloriadas com desprezo, agora reverberavam com força. Os capangas hesitaram, e em um momento de fraqueza, um deles soltou Manuel, que caiu de joelhos, ofegante. Maria não hesitou. Ela correu em sua direção, ajudando-o a levantar. O grito de vitória ecoou, e mais vozes se uniram. A luta é pelo Manuel. A luta é por todos nós. A multidão se tornou uma só, um organismo pulsante de força e determinação. Maria estava radiante, mas ainda havia um nó no fundo de seu estômago. Eles tinham reunido coragem e união, mas o desafio de Osvaldo ainda permanecia, prestes a entrar em ação. Num último lampejo de certeza, a menos de 1 metro da raiva contida do coronel, ela gritou: esta é nossa hora, Osvaldo. O que você vai fazer agora? Conflitos se formaram nas faces que estavam tão acostumadas a seguir suas ordens. O clima mudava, uma pressão crescente tomava conta do ambiente. No entanto, Maria sabia que as palavras não eram o suficiente. Um novo plano começou a surgir em sua mente. Que decisão ela tomará agora, diante do homem que sempre fora um monstro? Estava realmente pronta para assumir esse desafio? O olhar intenso de Osvaldo a desafiava, e a próxima jogada era crucial para todos os presentes. Osvaldo não se moveu. A ira pulsava em suas veias, e a fúria em seus olhos refletia a batalha que ele travava com seu próprio ego. Maria podia sentir a tensão no ar, quase como se a eletricidade estivesse a ponto de romper. A multidão, com suas vozes unidas, estava prestes a superar a opressão que há tanto dominava suas vidas. Preparem-se! Gritou Maria para aqueles ao seu lado, sua energia contagiosa e irradiando esperança. Ela sabia que precisava dar um passo à frente, pelo Manuel, por todos. Colocou uma mão sobre o peito, tentando acalmar os batimentos acelerados do coração, enquanto matutava sobre o que fazer a seguir. Era um momento marcante, e ela precisava ser a voz que guiaria todos por caminhos desconhecidos. Osvaldo, ela começou, sua voz ecoando entre a praça lotada, você sempre pode escolher ser diferente. Você não precisa ser um tirano. O que você fez pode ser mudado. Nós te rejeitamos, mas ainda assim, a oportunidade de mudar está em suas mãos. Os olhos do coronel se abriram um pouco mais, entre a raiva e a dúvida. Ele costumava usar o medo como arma, mas agora era ele quem estava cercado, um homem em um labirinto. As palavras de Maria atravessaram o ar com força, e a multidão sentiu o impacto delas. Um de seus filhos, Carlos, olhou para o pai, inquieto. A pressão da escolha era palpável, e Maria notou que suas feições demonstravam confusão. Ele hesitou antes de gritar: pai, está na hora de parar. Vamos mudar isso juntos. A energia da multidão aumentou, reforçando a ideia de que eram muitos, e que a verdade poderia finalmente triunfar. Maria sentiu uma onda de apoio vibrante ao seu redor. Seus corações pulsavam na mesma frequência, e ela percebeu que era a hora. Vamos, camaradas. Sabemos do que somos capazes. O que temos a perder? A multidão se uniu em gritos e palmas, ecoando promessas de um futuro diferente. Era um momento de transformação. A opressão não poderia durar para sempre. Osvaldo, agora cercado por gritos de procura por liberdade, olhava de modo incerto, os olhos repletos de dúvidas. Neste instante, Maria decidiu tornar as dúvidas dele um desafio a mais.
Se você realmente é forte, mostre sua força de verdade. Permita que todos nos sintamos livres. O que é um líder sem seu povo ao seu lado? Um rei sem súditos? Cada palavra saía com uma clareza que ressoava nas almas de sua gente. Osvaldo piscou rapidamente. A raiva vinha e ia, uma dança entre o passado e o futuro. Ele encarou Carlos, que tremia, mas mantinha o olhar firme, desafiando a sombra do pai. E foi nesse momento, nesse silêncio cortante, que a verdade ganhou uma nova profundidade. O que você decide agora, Osvaldo? Você se tornará a mudança que tanto precisa? Disse Maria, sua voz agora suave, mas firme, como uma brisa que anunciava a chegada da tempestade. Um silêncio sepulcral caiu sobre a praça. Todos os olhares se voltaram para Osvaldo. Ele estava diante de um dilema: besuntar-se no sangue dos que lutaram por liberdade ou dar um passo atrás e permitir que a mudança começasse com ele. Maria sabia que a resposta poderia mudar o rumo de suas vidas. O que ele escolheria? Poder ou mudança? E, dentro dela, dúvidas cresceram como sombras, dando lugar à incerteza. Tudo estava em jogo. Com o coração na boca, ela esperou. A resposta de Osvaldo era a chave que poderia abrir a porta para um novo começo ou selar um destino de dor. E ali, naquele instante, a esperança tremia na balança da escolha. O que o coronel decidiria? Osvaldo levantou lentamente a mão, como se o peso de suas decisões fosse insuportável. A multidão prendeu a respiração, cada olhar fitado nele, como se fossem setas apontadas, todas prontas para disparar suas esperanças e medos. Ouça o que a sua própria história diz, pai. Carlos gritou de novo, a voz cheia de um misto de amor e frustração. Osvaldo hesitou, sua expressão se diluindo em um turbilhão de memórias e arrependimentos. Ele lembrava-se das promessas que fizera na juventude, das aspirações de um mundo melhor, um mundo sem opressão. O que o havia feito desviar tanto? Maria percebeu a luta interna dentro dele. Sentiu que, por um breve momento, ele estava à beira de um reconhecimento. Mostre que você é mais do que a sombra de seu passado, Osvaldo. Todos merecemos uma chance de renascer. Sua voz vibrava com uma força que chamava pela mudança, fazendo com que a multidão se agitasse em um murmúrio esperançoso. Osvaldo virou a cabeça, olhando para seu filho, para a multidão, e para Maria, que se destacava no meio da massa, como uma luz em meio à escuridão. A dúvida em seu coração pulsava como os tambores de uma marcha, exigindo que ele escolhesse um caminho. Então, uma brisa suave passou pela praça, como se o próprio destino estivesse soprado uma nova direção. Ele respirou fundo e sentiu a respiração coletiva da multidão, o pulsar de um novo amanhã. Porém, a voz do passado ainda ecoava em sua mente, sussurrando que capitular significava fraqueza, que abrir mão do controle geraria caos. Mas, naquela fração de segundos, o olhar de Carlos o desarmou. O coração de Osvaldo falhou. Ele viu a coragem naqueles olhos, a determinação que estava mais viva do que nunca, e sentiu uma reviravolta emocional. Seria aquela chance que tanto desejara para resgatar a relação com seu filho? Para ser lembrado como um pai, e não apenas como um tirano? Eu não sei se consigo. As palavras saíram como um sussurro, quase perdido no clamor da multidão. Você consegue, pai. Por favor. Carlos implorou, uma lágrima escorrendo por sua face. E ali, todos puderam ver um garoto preso entre a esperança e a desilusão. A multidão começou a entoar um canto de apoio, uma melodia que ecoava pela praça, unindo as vozes como um só clamor por liberdade e mudança. Osvaldo sentiu o peso do que deveria fazer. O calor das pessoas ao seu redor, o respaldo incondicional e, principalmente, a luz nos olhos de Carlos, não poderiam ser ignorados. A pressão era intensa, e a voz de Maria ecoava em sua mente. Permita que todos nos sintamos livres. Com um gesto lento, quase hesitante, Osvaldo baixou a cabeça. Sua mão se abriu, deixando cair a arma que carregava, como se estivesse desprendendo-se de toda a dor, do controle que a havia consumido. O impacto foi instantâneo. Um grito coletivo de surpresa e alívio explodiu, e a energia que antes pulsava de forma conflituosa agora se canalizou para uma onda de euforia. Maria, com o coração acelerado, percebeu que algo mudará. O futuro parecia ainda incerto, mas, para aqueles que estavam ali, um passo havia sido dado. Mas a transformação de Osvaldo não seria simples. O jeito como ele encarou os olhares que seus filhos e a multidão, com o peito feito de um misto de vergonhas e esperanças, mostrava que o caminho ainda estava cheio de desafios. Esta é a primeira decisão, coronel. A mudança já começou, mas haverá mais a se enfrentar. As palavras de Maria reverberaram na praça, como se fossem um chamado para o que estava por vir. E, por trás daquela primeira escolha, um segredo escondido começava a se desenrolar.
algo que poderia derrubar ou edificar tudo. Se a história de Osvaldo estava prestes a mudar, ele não era o único com segredos a revelar. Qual seria o próximo passo de Osvaldo na busca por redenção? E o que mais Maria descobriria sobre o homem que um dia foi seu opressor? O clima na praça era pulsante, uma mistura de euforia e ansiedade. Maria observou Osvaldo, seu antigo opressor, com um semblante que refletia uma luta interna. As palavras dela ecoavam em sua mente, mas o caminho para a redenção ainda parecia nebuloso. Enquanto isso, a comunidade aplaudia, algum alívio surgindo no meio da tensão. Mas o que vem a seguir seria crucial. Esta é apenas a primeira escolha de muitas, coronel, Maria disse, com o olhar firme. Você terá que mostrar que está disposto a mudar verdadeiramente, principalmente, a ouvir a voz do povo. Somos nós que determinamos nosso futuro. Osvaldo aceitou o desafio como se estivesse renascendo em uma nova pele. As vozes unidas da comunidade moldavam uma nova realidade, e ele estava pronto para dar o primeiro passo. E o que vocês esperam de mim? Perguntou, sua voz trêmula mas sincera. Promessa de justiça, alguém na multidão gritou, e logo se transformou em um clamor coletivo. Queremos justiça. As palmas e gritos elevaram-se num crescendo, solidificando a nova esperança. Está certo, Osvaldo concordou, finalmente reconhecendo o peso do olhar coletivo sobre si. Farei o que for necessário para restaurar a honra de minhas promessas. Não sou mais o homem que fui. Um suspiro de alívio se espalhou, mas Maria sabia que as palavras eram apenas o começo. Ela não deixou o momento se acomodar e rapidamente tomou a frente. Precisamos de transparência. Precisamos trabalhar juntos por um futuro, mas precisamos de um plano. A história que está escondida sob os lençóis da vergonha precisa ser revelada. A multidão acenou, como se estivessem todos em sintonia com o desejo de mudança. Dona Lourdes, observando a interação com um semblante sereno, levantou sua voz. A verdade dos nossos passados é a chave. É preciso um pacto entre todos nós, onde a voz de cada um seja ouvida e respeitada. Um pacto. A ideia correu pela multidão como um incêndio. O que antes era um espaço dividido agora preenchia-se de unidade. Maria viu um futuro se formando diante de seus olhos, ainda cheio de incertezas, mas repleto de promessas. Sim! Gritou um velho conhecido de infância de Maria, levantando o punho. Precisamos de um novo começo, com a participação de todos. Vamos instaurar um conselho comunitário, onde possamos nos reunir e discutir nossas vozes. Maria sorriu ao ouvir as ideias fluírem, como se um rio de esperança estivesse desaguando. Precisamos também de um nome que simbolize esse novo começo. Um nome que represente a força deste povo. O recôncavo cuja história nunca será apaga, exclamou uma mulher da multidão. E mais vozes se sentiram encorajadas. Um povo unido pelo amor à terra. Enquanto a emoção tomava conta do grupo, Maria sabia da mudança que estava brotando. Então que seja. Somos o recôncavo, e faremos questões de justiça. O passado não poderá mais nos prender. Mas mesmo com a sensação de vitória, um peso ainda estava no ar. Maria lembrava-se dos segredos que ainda precisavam ser revelados. O pacto que unia tudo, ela sabia que era muito mais que uma questão de palavras. Precisava descobrir do que era feito aquela promessa, o que realmente conectava suas famílias. Osvaldo, ela viu a expressão tensa dele. Precisamos saber mais sobre o que aconteceu. Como isso começou? Você deve compartilhar o que sabe. Osvaldo hesitou, como se estivesse prestes a rasgar o véu que cobria suas lembranças mais sombrias. Existem coisas que eu tentei esquecer, mas é hora de enfrentar isso. Meus antepassados fizeram promessas que eu nunca honrei. Talvez, ao contar minha parte da história, nós possamos descobrir como resgatar isso de uma vez por todas. E em um gesto inesperado de vulnerabilidade, ele começou a contar. Cada palavra carregava o peso de uma história mal vivida, da cobiça que o guiara, mas também do anseio por um futuro melhor. Cada historiador sabia que a voz do passado precisava ser ouvida. O cerco em volta dele começava a se desvanecer à medida que as histórias eram entrelaçadas. Alianças começavam a se formar, e enquanto Osvaldo compartilhava suas recordações, a multidão se conectava de forma inesperada. Maria viu aquela transição com os olhos cheios de emoção. Juntos, vamos reconstruir os laços quebrados, disse quase aflita. E algo começou a brotar entre eles, um sentimento de pertença. A sombra maior do coronel estava se dissipando. Osvaldo prosseguia, e à medida que as vozes se entrelaçavam, a verdade começava a ressoar no calor daquela tarde.
Os planos tomavam forma, e as promessas ganhavam vida. Promessas de comunidade, do recôncavo que nunca se apagaria da memória, mas renasceria nação. A praça, antes palco de um embate feroz, agora se tornava arena da formação de um novo legado: união, esperança, verdade. Maria sorriu, aliviada e agradecida. O destino, que parecia sombrio, agora brilhava sob novas perspectivas. O coração dela estava em paz. Assim, o recôncavo não era apenas um nome. Era a força do passado, moldando um futuro vibrante. Agora, com uma nova liderança, Maria sabia que o caminho estava apenas começando. Havia muito a conquistar, muito a descobrir. As lutas que viriam não seriam fáceis, mas ao lado da comunidade e de um coronel disposto a redimir-se, acreditava que todo o caminho seria possível. A jornada da verdade e justiça não acabava ali, apenas começava. E Maria estava mais forte do que nunca. Se você chegou até aqui e sentiu a força dessa história, não se esqueça. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.